Ora aí, Daniel, intercessor. Que aqui é tanto Daniel. Amém. Eterno Deus e Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez por mais essa oportunidade de aprendizado aqui na sala. Que possamos, Senhor Deus, aprender com clareza tudo aquilo que irá ser passado das nossas vidas. E que possamos, Senhor Deus, sair enriquecidos para o louvor da Tua glória. Amém. Nosso propósito aqui é justamente aprender para sermos melhores. Amém. Que possamos aplicar tudo aquilo que estamos ouvindo na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Jesus. Senhor Deus, seja eficiente na nossa vida. Em Não nome por de causa dela, Jesus. mas por causa de nós. Sim, Te Pai. agradecemos por essa oportunidade. Misericórdia. Usa a Dani, ó Deus, em nome de Jesus, com tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Em nome de Que o Senhor possa Jesus. estar fazendo com que ela transmita tudo aquilo, Senhor Deus, que foi selecionado pelo Senhor para essa noite. Amém. Através de João Daniel, de João Júnior, sua família, Em nome toda a de sua Jesus. parentela, guarda as suas lideradas, toda a sua liderança, Senhor Deus, do Ministério Mia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá cercado. Dan já fez uma apresentação. Na oração ele já me apresentou, né? É a família toda, né? É, só porque meu filho tem o mesmo nome dele, ele já aproveitou, né? Pra poder dizer, né? É amigo pessoal dele, realmente, meu filho. Gente, eu tive aqui no livro de Salmos, né? Com essa turma. E é um prazer enorme poder estar voltando para falar sobre o livro de Abacuque, né? Um livro que está ali no campo dos livros proféticos. E não tem como trazer o livro de Abacuque apenas com informações, não tem como. Né? Só tipo assim, vou aqui passar só as informações, não tem como, porque livro profético, gente, é profético, né? Foi profético naquele tempo, mas é profético até os dias atuais. Então eu creio que a oração de Dan tem muito a ver com o que a gente vai fazer hoje, e eu peço que nesse momento, né, você não esteja apenas com a sua mente aberta. Que a mente vai receber o quê? O conhecimento. Mas que você esteja também com o seu coração aberto. Para que o que a gente possa falar hoje não possa apenas afetar o seu conhecimento, né? De receber mais uma informação. Mas também possa afetar a sua vida. Para que as belezas dos ensinamentos do livro de Abacuque possam te fazer sair daqui hoje refletindo. E Abacuque era essa pessoa que refletia. Porque Abacuque é um profeta que no seu livro você vai conhecer ele como um profeta que questionava. E quem não questiona? Não é verdade, gente? Essa é a nossa diferença para os outros animais. Porque nós somos animais que questionam, que pensam, que refletem. E algo que durante muito tempo foi tentado ser retirado no meio dos cristãos era a reflexão. Mas eu, como artista, não podia não trazer essa palavra hoje aqui para vocês. Porque nós fomos feitos para pensar. Nós não fomos feitos para receber algo e porque alguém disse é aquilo e ponto final. Eu tenho certeza que vocês estão aqui fazendo o curso do IBGA porque vocês entenderam que a palavra de Deus diz que nós devemos ser como o povo de Bereia, que ouve uma palavra, chega em casa, pega a sua Bíblia e vai lá ver se realmente aquela palavra está direcionada pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas não é só, gente, um conhecimento que penetra a nossa mente, mas não é questionado. É um conhecimento, sim, que é questionado. E isso é que é o lindo da palavra de Deus, porque você pode questionar ela e ela vai te dar todas as respostas. Não é um evangelho que muitas vezes é pregado, mas diz assim, olha, não, aqui você não está para questionar, aqui você está para ouvir e obedecer. Não.
Mas é um evangelho que sim, a gente tem que refletir, a gente tem que ver se está dentro da palavra de Deus, porque infelizmente muitos hoje, em algumas igrejas e denominações, estão sendo enganados, porque apenas recebem, mas não questionam, não veem se realmente aquilo que está sendo falado é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, o questionamento é importante, não pode ser retirado do nosso meio. Então, não se sinta, como é que posso falar, encurralado, né? Por achar, né? Menos crente, por achar que você não pode questionar. E Abacuque é essa pessoa, que ele diz, não, estou incomodado e vou questionar. E o que é interessante no livro de Abacuque, que talvez seja um pouco diferente dos outros livros de proféticos, né? Os livros proféticos, normalmente, eles vêm com uma palavra para o povo de Israel. Se arrependam, né? Façam diferente do que vocês têm feito. Vocês já estudaram algum outro livro profético além de Abacuque? Sim, né? Então, talvez nesses livros que vocês estudaram, era isso que o professor trouxe aqui, né? Que era um livro onde estava dando direção diferente para o povo, ou tentando que o povo se corrigisse, né? Normalmente, vai por esse caminho. O livro de Abacuque é diferente. Ele não traz um questionamento para o povo de Israel, ele não traz uma direção apenas para o povo de Israel. Ele é um livro onde ele fala diretamente com Deus. Então, o primeiro capítulo de Abacuque são algumas perguntas que ele vai fazer a Deus. Então, ele vai questionar a Deus. E o que é interessante do livro é que o questionamento de Abacuque, eu acredito, que seja um dos questionamentos mais feitos na nossa atualidade. Se você conversa com alguém que não é cristão, a primeira pergunta que ele vai fazer... A gente vai se aprofundar mais nisso, mas só para eu dar uma pinceladinha aqui de início. A primeira pergunta que a pessoa vai fazer é: se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Tô mentindo? É uma das primeiras perguntas que pessoas não cristãs te fazem. Se vocês dizem que esse Deus é bom, por que ele vê tanta pessoa passando fome, tanta criança sofrendo e ele não faz nada? E aí, gente, a gente tem um livro que um profeta, ou seja, um cristão, fez essa mesma pergunta. E a verdade é que às vezes a gente também se questiona com relação à nossa vida. Deus, eu dou o dízimo. Senhor, eu passei a minha vida toda, Deus, na igreja. Senhor, tudo que o Senhor me pede eu faço. Por que minha vida tá essa desgraça, Deus? Eu não estou entendendo, Senhor. E às vezes a gente faz esse tipo de questionamento. Mas o nosso Deus, Ele é tão misericordioso e tão amoroso conosco que Ele entende os nossos questionamentos. E foi exatamente isso que Ele fez com Abacuque. Porque quando Abacuque questionou, você não vai ouvir Deus responder: ei, quem lhe disse que você pode questionar? Não. Em nenhum momento ele vai dar essa resposta a Abacuque. Mas ele vai sanar aquela dor que estava no coração de Abacuque com uma resposta, que a gente vai ver hoje também. Então, eu queria começar te fazendo perceber que, assim como Abacuque, você também pode ser um Abacuque que está fazendo questionamentos e que Deus, nesta noite, deseja responder eles, deseja responder na sua vida, deseja te dar algumas respostas. Algumas respostas podem, como foi para Abacuque, você não gosta tanto, mas Deus, Ele sempre responde. Mas Ele responde segundo a sua soberania, não segundo aquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Às vezes, realmente, vai por outro caminho. O livro de Abacuque é um livro muito... Sumiu de novo minha imagem. Glória a Deus, aleluia. Estão mexendo no teclado? Sim? No teclado, não. Aperta qualquer coisa. Apareceu. Como é que passa? Setinha pra cima? Pro lado? É que eu apertei, não foi? Aqui? Eu apertei.
pensei no direito, mas não foi não, Dani. Vai saindo, Dani. Tá indo. Tá indo, porque é lento. É porque foi só o nome ali que tu não... Ah, tá, que tinha um nome separadinho, né? Então, o livro de Abacuque foi escrito, né, pelo próprio profeta. E ele é um profeta menor, e eu acredito que os outros professores já tenham falado isso para vocês, não por causa da sua importância, mas por causa que os profetas menores são os profetas que têm um conteúdo menor. E os profetas maiores são aqueles que têm um conteúdo maior, mas todos, né, têm a sua importância. E o profeta Abacuque foi ele mesmo que escreveu o livro de Abacuque, que é um livro curtinho, e por conta disso vai ter condições da gente ler o livro aqui no livro de Salmos. Eu não tive, né, essa possibilidade, né, precisaria de muitas aulas para a gente conseguir, mas eu fiz um desafio, né, que a irmãzinha tá aqui, a irmãzinha ganhou o desafio de Salmos, que conseguiu, né, seguir o desafio, e ela conseguiu, no período das minhas aulas, ler todo o livro de Salmos, né, mas o Abacuque vai dar pra gente ler aqui em sala de aula. Então, o livro... Oxi. É porque tem que ficar apertando pra aparecer? Ah, tá. Porque ele tem os... É porque eu preenchi, mas não sabia que tinha esse negocinho, não. A data, né, e o local, né, onde foi... Quando e onde, né, foi escrito o livro de Abacuque, não tem, assim, algo muito definido, né, que foi escrito em determinada época, mas pelo conteúdo, provavelmente ocorreu pouco antes do cerco babilônico de Jerusalém. Por quê? Porque no livro a profecia tem a ver com isso, né? Deus falando que a Babilônia iria tomar posse, né, daquele reino. Então eles entendem que por conta, então, não tinha ainda acontecido, né, da Babilônia ter tomado, então acredita-se que foi perto disso acontecer que o livro foi escrito. Como eu falei, aqui vão ser mais partes, né, informativas, né? Ele escreve para o reino de Judá, localizado ao sul, mas na verdade, como eu falei, tem mais relação com Deus, né? Ele fala diretamente com Deus. Eu acho muito legal essa frase de Billy Graham, que ele diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E, gente, o livro de Abacuque, quando a gente for lendo aqui, vocês vão ver, peraí, era para o povo de Judá? Não, é para o Brasil isso daí. Isso daí é para o nosso país, não é possível. Eu acho que quem escreveu, né? E uma das curiosidades, né, que a gente também, quando a gente estiver lendo, é impressionante, né? A gente, na teologia, diz que a gente não pode, né, pegar um livro e dizer assim, tá sendo uma profecia para agora, porque realmente não foi. É um livro que é profético, mas é um livro histórico, então é um livro que realmente foi para aquela época. Mas os ensinamentos que aquela pessoa, as direções de Deus, os ensinamentos que aquele povo aprendeu, aí sim a gente pode tomar para a nossa realidade atual. Mas vocês vão ver que realmente parece ter sido escrito pra gente. Tanto que, só uma curiosidade, né, é citado no livro de Abacuque, muitas pessoas brincam com isso, de que foi a primeira vez que se citou um outdoor, né? Quando chegar nesse versículo, eu vou mostrar pra vocês. Pode voltar só a foto antes dessa? Só foi isso. A parte informativa é pequena, né? Os principais pontos do livro é exatamente ele não acusar Israel, falar diretamente a Deus, confessa a Deus sua dificuldade de entender a bondade de Deus em meio a tanta maldade no mundo, e é um livro de lamentação, então ele vai estar trazendo isso que está ali no coração dele realmente, né? Mais uma vez, a irmã Tamira escolheu algo que tem a ver com coração pra mim, né? Algo sentimental, né? Eu acho que... né? Porque eu lembrei muito, foi muito interessante. Quando ela me deu, que eu fui estudar, eu lembrei muito do livro de Salmos, né? Porque no livro de Salmos, se vocês lembram, quando a gente estudou o livro de Salmos,
a gente falou que muitos demonstravam o sentimento do salmista e que Deus não era contra a gente ter esses sentimentos. Então, quando eu li o livro daqui, que eu ouvi que era um livro de lamentação, eu lembrei dos Salmos, porque Deus, ele não tenta tirar os nossos sentimentos, dizer assim, olha, não, você não pode ter sentimento de lamentação, você não pode ter sentimento de tristeza. Não, você pode. A questão é o que você vai fazer com esse sentimento. Como você vai reagir a esses sentimentos. Porque sentimento de tristeza, de lamentação, de raiva, de ira, todos nós vamos ter. E é normal do ser humano. Deus nos fez com sentimentos. Se Ele quisesse que a gente não tivesse sentimento, Ele tinha feito a gente sem sentimento. Mas não, Ele nos fez com sentimentos. A questão é como a gente reage. E aí, Abacuque já começa dando show de ensinamento. Porque o que é que ele fez com o sentimento dele? E a quem? A Deus. A Deus. Então, é isso mesmo. Então, ele já começa nos dando um show de ensinamento. Tem um sentimento de lamentação, de murmuração, de ira, de raiva. Em vez de descontar no outro, que não vai poder te ajudar, não vai poder fazer nada, leva ao Senhor. Porque só Ele pode te dar as respostas. Então não adianta ficar o dia todo enchendo o saco do seu marido, enchendo o saco dos seus filhos, murmurando, né? Reclamando no trabalho, reclamando em todo canto, porque ninguém vai poder resolver aquilo. Tá com sentimento ali no seu coração, chega a Deus, coloca diante dele e diz, Senhor, me responde, eu preciso da tua resposta. E uma coisa é certa, de que o nosso Deus fala e o nosso Deus responde. Se eu abrisse aqui a oportunidade, eu sei que todos vocês, como eu também, já tivemos várias experiências de perguntar algo a Deus e aí vinha alguém de lá e resposta. Então Deus, ele sempre nos responde, né? Lógico, no tempo que ele define para nós, né? No tempo que a gente também está preparado para ouvir a resposta, ele vem de lá e nos responde. E aí a gente vai começar, né, pelo capítulo 1. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Como eu falei, é um livro pequenininho, então vai dar pra gente ir lendo o livro e comentando. E a primeira frase que tem aí, eu vou ler como tá aqui. E se alguém tiver alguma versão diferente da minha, por favor, você lê também. É o primeiro versículo. O peso que viu o profeta Abacuque. Alguém tem alguma frase diferente dessa? Vai ler. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Advertência. Peso, advertência. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. A mensagem. A profecia. Diálogo de profeta. São muito que a gente tem aqui, viu? Diálogo. Sentença revelada. Mais alguma diferente? Oráculo revelado. Oráculo, essa, né? Tem alguma coisa tocando aqui, algum celular que está carregando aqui. Então, oráculo, sentença, profecia, a minha é bem forte, peso, né? Mensagem. Então, uma frasezinha aí que já inicia e já diz tudo que vai ser esse primeiro capítulo de Abacuque. É uma sentença, é algo que foi designado, que lembra esse peso, né? A profecia também é algo que vem sobre o profeta. E o que lembra isso? Lembra o quê? Que enquanto você não fala, você não tem paz. Não é verdade? Quando você diz assim com alguém, ai, eu tava com peso,
Mas quando eu falei para a pessoa, parece que tirou um peso das minhas costas. Então, essa ideia de peso, de sentença, de algo, né, mais forte, é exatamente porque era o sentimento de lamentação, de angústia que estava no coração de Abacuque e que naquele momento ele iria colocar diante do Senhor. Então, por isso, o livro já começa dando essa declaração aí. E aí ele começa com toda a sua explanação do que é que está no seu coração, né? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Quem está lendo no celular, se quiser ler na minha versão, né, que às vezes para acompanhar a pessoa gosta mais, que no celular dá para escolher a versão, né? Tem várias. Essa minha versão eu acho que é o ARC. ARC. Almeida. Não. Corrigida. Agora de qual ano? 90. Eita. Não, a minha é corrigida 2009. Acho que é essa. Deixa eu botar aqui só. Só para... Quem tinha escrito peso já estava na minha, né? É isso mesmo. A RC, né? Almeida Corrigida, Revista e Corrigida 2009. Então, até quando, Senhor, clamarei eu e tu me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. A gente vai... A primeira reclamação dele vai estar aqui. Eu vou ler aqui só isso, porque aí vocês já vão vendo. Quando a gente for lendo, vocês já vão vendo a relação, ó. Primeiro, ele estava dizendo que naquele tempo a Torá estava sendo negligenciada, resultando em violência e injustiça, sendo tolerado pela liderança corrupta. E aí depois é a resposta de Deus. Então, ele vai dizer que a Torá está sendo negligenciada, o que estava gerando violência e injustiça no meio do povo, e que a liderança que deveria, né, mudar isso, não estava mudando. Vocês já estão começando a perceber aí, né? Aqui, o 4. A lei está amortecida e não se faz mais justiça nos tribunais. Então, é o que eu estou dizendo para vocês, ó. Atual. Vamos botar aqui, ó. A Bíblia está sendo negligenciada hoje? Total. Totalmente. Está tendo, por causa que a Bíblia está sendo negligenciada, está acontecendo mais violência e injustiça? Sim. Sim. E aqueles que deveriam estar mudando essa realidade estão corruptos? Então, né? Imagina, né? A Bíblia está sendo negligenciada, eles estão criando livros e querendo colocar no lugar da Bíblia. Também. Nunca vai mudar. Não, a negligência não muda, não altera a palavra. Não muda. Mas negligenciar é ser deixada de lado. Eles estão criando, a forma que eles estão querendo trazer, como eles criaram até uma igreja, né, quem está vendo aí que os homossexuais negligenciados da Bíblia. Então, quer queira, estão tentando deturpar os valores de Cristo, né, para querer adequar o homem aqui. Na verdade, uma nova Bíblia já está sendo escrita, retirando-se todas as partes que não se adequam à nova realidade. E essa Bíblia deve ser lançada em pouco tempo. Cuidado pra você não comprar ela. Não mais, né? Porque a Bíblia também já foi mudada, a linguagem de hoje, Bíblia para avô, Bíblia para avó, Bíblia para... Aí o povo vai usar o quê? Então vamos escrever uma Bíblia agora. Não, para tirar as coisas que ofendem a gente. No original já existe e acabou. E aí continua no versículo 5.
Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Então, estava sendo levantada a nação dos caldeus, que trazia toda essa maldade junto com eles. E era uma nação amarga e apressada para possuir moradas que não são suas. Então a gente vê no nosso meio isso sendo também criado, né? Então, pessoas, né, sendo levantadas, ideologias sendo levantadas para criar essa falta de justiça, criando cada vez mais violência. No versículo 8, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. E aí ele continua falando sobre a maldade que estava acontecendo. Escarnecerão reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Lógico, Deus aí com letra minúscula. E aí ele diz: Deus, o Senhor não está vendo isso? Toda essa maldade acontecendo e parece que o Senhor não está vendo? Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morrimos, ó Senhor, para juízo puseste e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então, o que é que ele está reclamando aí? Deus, o justo está sendo devorado pelo injusto. Toda essa maldade está vindo e o justo só está sendo humilhado. Será que o Senhor não vê isso? Diferente da nossa realidade, gente, onde hoje ser justo é ser acuado, buscar a justiça de Deus é ser escanteado, é ser tradicional, é ultrapassado, radical. Quantas palavras estão sendo usadas para aqueles que estão buscando a justiça do Senhor, que estão buscando que os feitos do Senhor sejam vistos. E hoje esses estão sofrendo, enquanto você vê os injustos conseguindo galgar caminhos cada vez mais altos, né? E aí ele continua no versículo 14. E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a rede, e ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Ou seja, o ímpio, ele que está colhendo, Senhor. É ele que está pescando, ou seja, é ele que está conseguindo mantimento. Lembra lá, vou trazer Salmos porque realmente tem muito a ver. Lembra lá no Salmos também dizendo a mesma coisa? Os salmistas dizendo a mesma coisa? Senhor, os justos estão prosperando.
Os injustos estão prosperando e o justo, Senhor, está sofrendo. Eu não estou entendendo essa tua lógica. Por que isso está acontecendo? Diga. Essa profecia ela é realizada antes de Nabucodonosor entrar em Israel e arrasar Israel. Né? Pela ordem histórica aí. A lógica era essa. Você vê que os outros profetas eles já vinham falando sobre isso, né? Ó Israel, você pecou, você está queimando seus filhos a Moloque, você está esculhambando. Israel, que era para ser a menina dos olhos de Deus, estava fazendo coisas piores do que os ímpios. Sim. Né? Ela se corrompeu completamente. Quando eu vejo ele falando aí, dá assim, eu entendi, eu posso estar errado, eu só estou questionando para ver se eu na linha. Dá a entender que ele está dizendo, Senhor, o Senhor vai realmente arrasar a gente? Porque é tipo assim, como se ele já tivesse visto, porque ele era um profeta, ele acabava tendo uma visão de futuro. Sim. E ele via Nabucodonosor vindo arrasando. Né? Que ele fala dos povos do norte, e ele fala assim, ele vai vir arrasando. Ô Senhor, tem misericórdia, ele vai vir esculhambando aqui, vai acabar com tudo. E aí eu acho que ele começa a reclamar e dizer assim, não faz isso não, Senhor, o Senhor vai fazer isso mesmo? Na verdade, é uma comparação que ele está fazendo mesmo. Ele está dizendo, Senhor, a gente vai chegar até nessa parte que ele fala isso, mas ele está falando assim, Senhor, nós somos maus. Estamos fazendo vários... Mas por que a gente é mau? O Senhor vai dar poder para uma pessoa que é pior do que a gente. Porque, na verdade, a gente meio que aprendeu com eles. É como se ele estivesse dizendo isso. Tudo bem, a gente precisa sim, mas só que eles também são piores. Por que eles? Não teria que ser alguém bom para poder vir mostrar pra gente? Então, ele está dizendo exatamente isso, né? Que ele entende que eles estão sendo maus, mas por que eles vão ser destruídos por alguém que é pior do que eles? É isso que ele, no caso, está questionando. Quando... Isso, porque Deus que vai na resposta de Deus, Deus vai, né? Dá para entender bem direitinho isso aí. Sim. Agora você vê que lá na frente, Nabucodonosor acaba se convertendo, porque ele passa 7 anos comendo Sim. né? Ele se exalta diante de Deus. Primeiro ele tem aquele problema com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel. Mas quando, na verdade, eles são atacados aqui, eles nem vão ser diretamente ainda por Nabucodonosor, ainda é pelo pai dele. Ah, é? E depois é que fale. A minha versão diz assim, ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor nossa rocha, enviastes os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suporta ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? Exatamente o que tu falou aí, né? Então, tipo, a gente é ruim, mas... eles são piores. Por que eles, né? Então, ele tá indignado com isso, né? Aí, no versículo 16 diz, por que sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga? Porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Então, assim, os livros proféticos, vocês vão perceber também, são livros que utilizam de poesia, né? Não escreve tipo assim, isso que a gente está falando aqui é uma tradução, né, do que ele está escrevendo, porque eles sempre escrevem de maneira muito poética. Eu até, por sinal, trouxe essa minha Bíblia, que não é uma Bíblia de tradução, nova tradução, né? Pra gente ver, porque aqui utiliza mais, você ainda consegue perceber ainda mais essa questão da poesia, né? Dessa ideia de comparação, né? Que a gente estudou lá no tipo de poesia que o povo de Israel faz, que é diferente da nossa, né? Que não é uma poesia de rima, mas é uma poesia de paralelismo. Então ele faz aqui nessa comparação. Será que vai ser como os peixes que não tem governo? Então isso é um paralelismo, né? Você utilizar a imagem de um peixe para falar sobre governo. Então, e isso é importante a gente entender, porque assim, ele vem nesse primeiro capítulo, o que eu quero, gente, o que eu acho mais importante, assim, pelo menos é o que eu penso sobre o IBGE em si, é que quando você
falar sobre algum livro, por exemplo, se eu for falar sobre Abacuque, eu sei exatamente o que tem em Abacuque. Eu posso não lembrar todos os versículos que tem em Abacuque, eu posso, né, não lembrar detalhes, mas eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo assim, ó, em Abacuque tem isso. Então, se eu preciso dar uma palavra relacionada a isso, eu já sei que eu vou encontrar ali no livro de Abacuque. Então, essas informações, se foi escrito em qual ano, são importantes, sim, mas o conteúdo, né, daquilo que é o principal aqui é o mais importante. Então, o que esse primeiro capítulo traz pra gente? As queixas de Abacuque. E os questionamentos, queixas e questionamentos de Abacuque. Falando sobre o quê? Sobre o que estava acontecendo naquele período, que era violência, injustiça, a lei sendo deixada de lado, corruptos, homens corruptos, e ele se questionando por que a injustiça estava vencendo, que é um questionamento muito plausível até os dias de hoje. E aí, no capítulo 2, vai vir a resposta de Deus, né? Versículo 1. Ainda não é a resposta de Deus. O versículo 1 está terminando o discurso dele. Ele fala que é um texto utilizadíssimo, principalmente pela equipe de intercessão. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido, né? Que é perguntado. Então, outra posição de Abacuque ensinável. Ele fez os seus questionamentos, como a gente muitas vezes faz, mas sabe qual é o nosso problema? Faz todos os questionamentos a Deus, vira as costas e vai embora. Oh, Deus, eu tô mal, eu tô não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, virei e fui embora. Não, ele falou, agora, Senhor, eu já fiz todas as minhas perguntas. Agora eu vou me colocar no lugar daquele que vai ouvir. Daquele que está disposto a saber qual é a tua resposta sobre isso. Porque às vezes a gente faz perguntas a Deus, mas não está disposto a ouvir as respostas de Deus. E aí alguém te pergunta, você já perguntou a Deus? Já perguntei. Sim, mas você esperou responder? Não. Já fui fazendo logo, né? Já fui tomando minhas próprias decisões. Então, aí não houve, né, uma relação. Então ele diz, eu me porei de guarda, eu me porei de sentinela, né? Em algumas versões pode ter aí sentinela, que é aquele que subia, né, naquele tempo, né? Teve até uma tenda que foi com esse tema. Eu lembro de uma tenda que foi com esse tema, que a pastora Jaciane pregou sobre isso, e ela dizia assim, você subia e você ficava lá esperando para ver quando é que Torre de vigia. Isso, a torre de vigia. O inimigo. Quando é que o inimigo viria para poder você avisar, né, os demais. Então aquela pessoa, ela se colocava ali para poder ela se anteceder ao que iria acontecer. Eu gosto muito de assistir séries medievais, porque faz entender muita coisa da Bíblia. Porque hoje em dia não tem, né? Não tem aqui em Feira uma torre de vigia que a gente sobe e tal. Mas aí quando você assiste ali, né? Um Game of Thrones, né? Você assiste, né? O quê? A torre do Tomba. Não é. Mas então assim, quando você assiste isso, você vê que realmente era assim. Tinha sempre, né, na torre de vigia 2 guardas que ficavam lá a noite toda. E aí, se por acaso apontava o inimigo, eles saíam avisando a todo mundo, ó, tá vindo o inimigo. Então, mas ele falou assim, eu vou ficar, Senhor, na torre de vigia e vou ficar esperando até a tua resposta vir. Eu vou ficar aqui nesse lugar. Quando também a torre de vigia não servia só para o inimigo, mas também, por exemplo, se o rei mandava algum informativo, aí quem estava na torre de vigia era aquele que primeiro recebia para poder, né, passar para os demais. E aí o Senhor me respondeu, no versículo 2.
E aí vamos ter o versículo que muita gente brinca que é o outdoor. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Então, o pessoal diz que aqui foi a profecia do outdoor, né? Que hoje é algo grande, com letras grandes, para quem passa correndo de carro conseguir ver, né? Então, foi o que Deus falou para Abacuque. Olha, Abacuque, faz um outdoor. Eu vou te deixar uma mensagem e tu faz um outdoor, para se alguém passar correndo, conseguir ler a mensagem. E aí, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que eu acho interessante nesse versículo é que ele diz assim, ó, a visão é para o tempo determinado. Então, Abacuque, eu vou falar contigo uma visão para um tempo determinado. Mas depois ele fala assim, ó, e até o fim falará. Então assim, ó, é para esse tempo aqui, mas até o fim dos tempos ela ainda vai falar. Isso. Ela ainda vai falar. Então não é para esse tempo, mas também é para o tempo vindouro. Versículo 4. Eis que sua alma se incha, não é reta nele. Mas aí o versículo, um dos versículos, né? O primeiro, tem 2 versículos mais conhecidos de Abacuque, esse é um deles. Mas o justo, pela sua fé, viverá. E quando ele falou isso, ele falou sim para aquele tempo. Mas ele falou muito para a gente. Porque quando a gente vê hoje essas coisas acontecendo, a gente tem que lembrar que o justo vive pela fé. E a fé não é algo que se fala para agora apenas. A fé é algo que se fala para a eternidade. Porque qual é a nossa base de fé? Comprar carros e casas? Ser vitoriosos na terra? A nossa base de fé é: nosso mundo não é aqui. Essa é a nossa base de fé. Mas então falando que isso que transformai-vos, né? Que a gente deve transformar, na verdade, mudança de valores, conversão e conversão, através da nossa vida, que a gente não deve mudar porque as pessoas estão mudando, mas que a gente continue mostrando a glória de Deus para que essas pessoas elas mesmo se achegarem e ver possível. Sim, nós temos um projeto na Terra, sim, claro. Né? Temos que buscar a transformação para transformar os outros, para que eles conheçam a Cristo, para que eles tenham o principal, que é a vida eterna. Porque o maior erro hoje do evangelho que está sendo distorcido é exatamente pautar o evangelho nesta terra. Nós temos sim que trabalhar para que pessoas conheçam a Cristo, mas para que elas entendam que nós não somos deste mundo e que a nossa vida é para a eternidade. Então tudo que eu faço aqui é para a eternidade. Então por isso que eu preciso priorizar as coisas eternas, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas passam, que a traça corrói todas as coisas, mas aquilo que é eterno ninguém pode tirar de nós. Amém. E essa verdade é muito vivida pelos povos das igrejas perseguidas, porque eles não têm outra coisa a se apegar. Vou matar sua família toda se você negar Jesus. Ele vai se apegar a quê? A não ser: pode matar, porque eu não sou daqui. Eu vou para a eternidade. Só que essa mensagem muitas vezes tem sido esquecida na igreja do Senhor. E tem sido pregado muito o que você pode conseguir aqui na terra. Então, Deus pode te ajudar a prosperar. Deus, não só a prosperidade não,
porque às vezes prosperidade já ficou bem marcado, né? Mas outras coisas também, tipo, Deus pode fazer com que sua família seja uma bênção. E se minha família não for uma bênção? Ai, já não serve Deus. Você consegue continuar semeando. Você vai basear a sua vida no que é eterno. Quem tiver interesse, indica um livro. O nome do livro é Chega de Regras. Chega de Regras. E nesse livro fala sobre exatamente sobre isso, sobre as regras, que muitas vezes a gente vive pautado na regra. Se eu dou dízimo, eu tenho que prosperar. Se eu ensinei o meu filho, ele tem que ser uma bênção. Então, é como se eu tivesse todo o controle sobre o que vai acontecer baseado nas minhas ações. E às vezes, só que aí quando dá tudo certo, ótimo. E quando não dá? Aí muitas pessoas se frustram e se afastam de Deus, porque o que ela criou, o que ela entendeu, era que se ela fizesse daquele jeito, se ela fizesse A, ela ia ter B. Só que às vezes acontece C. Aí a pessoa, mas Deus, eu fiz A, e por que eu não consegui B? Porque Deus é soberano. Será que essa regra, ela também pode ser aplicada, esse livro, na verdade, esse contexto que você falou, pode ser aplicado na vida de uma pessoa que, por exemplo, a pessoa está no ministério e errou, ela pecou, recebe uma disciplina, mas ela tem gente dentro do ministério fofocando. E aí, será que a gente coloca peso naquilo que deve ser punido? Ou será que deveria ser tratado o pecado como pecado na igualdade? Claro que consequência cada um vai colher a sua, daquilo que você faz. Né? Se chega de regras, será que a gente poderia também pensar dessa forma? Não é essa regra. Eu entendi. Você fez a relação de uma regra, tipo que de uma regra que existe num ministério, de uma regra que existe em uma igreja, uma regra que existe. Não é sobre essa regra. Porque a gente vive em regras, né? Não, o livro, deixa eu explicar pra ele. Estou falando, que ela está falando, pelo que eu estou ouvindo. Desculpa, até não interromper. Mas Deixa eu explicar pra ele, pra poder ele entender. A regra que ele está falando é essa regra de que se eu faço A, eu necessariamente vou colher B. Então é uma regra, é dessa regra que ele está falando. Não é chega de regras tipo agora vamos viver de qualquer jeito, não precisa mais ter regra. Não é em relação a regras. É regras de causa e efeito. Entendeu? Não seria regras de regras organizacionais, né? Sim. Tipo que às vezes de um ministério tem, que às vezes de uma igreja tem. Não é desse tipo de regra que ele está falando. Ele está falando sobre a questão de muitas vezes, que é esse questionamento que eu estou trazendo essa ideia, porque é esse questionamento que Abacuque está fazendo. Ele está fazendo questionamento de que se eu sou justo, eu não deveria colher o bom, e o que é injusto não deveria colher injustiça. Então, tipo, ele está fazendo, ou seja, essa não deveria ser a regra. Aí esse livro vai explicar um pouco sobre isso, entendeu? Sobre você fugir dessa regra. Eu pensei que poderia... não tem a ver com isso que você falou. Fala. O que foi plantado outrora que antes da gente se converter? Você entende? Sim. Quando a gente converte, a gente quer tudo às pressas às vezes e não quer esperar o tempo de Deus. Deus está trabalhando. Só que a gente plantou, aí tem coisa que vai acontecer. E a gente vai entrar em certas condições de dureza, de alguns desertos. A gente precisa esperar o tempo de Deus. Isso. Mas aí a gente já vai para um outro assunto, que seria a lei da semeadura, que eu acho que é isso que você está querendo falar, né? A lei da colheita, o que você semeou, você vai colher, mas aí não tem muito a ver com o contexto que a gente está falando, não. Na semeadura, a gente suportando, a gente consegue mudar. Você entende? Então, assim, quando a gente fala de Deus, a gente fala também de regras do Senhor. Não é isso? E quando a gente fala regras, chega de regras, a gente sabe que Deus ele tem que estar na posição. É isso? Para as coisas aconteçam. Quando fala isso, aí bagunça tudo. A gente acha que o mundo tem regra. É isso, mas é exatamente por isso que eu estava explicando, que o título do livro
não tem a ver com essas regras que ele estava falando, mas com um outro tipo, só lendo para poder, né? Porque não vai dar para eu explicar aqui. Não era também a intenção. Era a intenção só de sugerir algo, num caso que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é bem interessante. A leitura desse livro é bem interessante. Sim, mas a gente estava no versículo 4, que diz, né? Mas o justo, pela sua fé, viverá. E aí, a resposta que Deus vai trazer está toda voltada para essa resposta que ele deu aqui nesse versículo. Parece. Ele vai dizer que está ciente da corrupção do seu povo e que usará a Babilônia para devorar a Israel. Deixa eu voltar. Então, Deus vai trazer essa resposta aqui para ele, que para ele não era o que ele estava esperando, né? Ele vai dizer, tanto mais que, por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga com o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que não multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertará os que hão de abalar, e não lhe servirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Então ele está já dizendo aí o que vai acontecer. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhes responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Porque, outro versículo muito conhecido também, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e vê como um incircunciso o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Então ele está descrevendo o que aquele povo andava fazendo, mas ao mesmo tempo ele sempre deixava a mensagem lá de que o importante é lembrar que o conhecimento da glória de Deus vai encobrir tudo isso. Porque a violência cometida contra o líbero te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Então ele já falou aqui sobre pessoas que estavam envolvidas com a bebida, se embebedando, né, quando ele fala aqui. Agora ele fala sobre aqueles que possuem ídolos, quando ele está falando aqui das esculturas. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Ou seja, está falando com um ídolo que não fala. Que, né? Ele está dizendo isso aqui. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Bom versículo para ser usado para explicar sobre ídolos, né? Há pessoas que, né, idolatram ídolos feitos de madeira. Então, o Senhor está dizendo, adianta falar com eles? Não adianta. Então, eles estão ali envolvidos com a idolatria. Mas o Senhor está no seu templo,
cale-se diante dele toda a terra. Peraí. Aqui foi, como eu falei, né, a segunda reclamação de Abacuque, que foi para Deus dizer por que uma nação tão mal podia estar ali na frente. É que eu não passei essa parte. Pegue tábuas e anote a visão sobre um tempo futuro, o justo viverá pela fé. E aí Deus fala, né? Deus destruirá a Babilônia e vai julgar porque não aprova suas práticas. No capítulo 2, Deus está mostrando que ele não aprova as práticas da Babilônia. Então ele está dizendo, olha, sim, eles são maus. E quando eu digo que ele vai destruir vocês, eu não estou dizendo que eu aprovo as práticas deles. Eu fiz uma peça, agora que me veio aqui o texto que eu falava assim, que eu era muito rica e que eu sabia que eu era aprovada por Deus porque eu era muito rica. Não tinha como alguém ser tão rico como eu se não fosse aprovado por Deus. Então, muitas pessoas acham que mesmo fazendo as coisas erradas, são aprovadas por Deus porque está dando tudo certo. Então, olha, estou fazendo isso aqui, é errado, mas com certeza Deus está do meu lado, porque está dando tudo certo. Eu estou prosperando. E aí outras pessoas que às vezes estão fazendo tudo certo e que não está dando, não está prosperando. E aí fica, será que eu estou fazendo o que Deus queria que eu fizesse? Então, o resultado nem sempre diz sobre vontade de Deus. Às vezes, uma coisa não está dando certo porque Deus quer te tratar em algo. E às vezes uma coisa está dando certo não quer dizer que Deus está dizendo, tá tudo ok, tá fazendo do jeito que eu queria. Fale, irmão. Eu já ouvi algo do tipo, se tu não está prosperando porque tu não tem Deus. Quantas pessoas, né? Tipo... E, gente, isso é um questionamento. É tão engraçado, porque criança é uma coisa, né? Fenomenal. Porque elas fazem os mesmos questionamentos que a gente. Só que a gente já não faz mais aquele tipo de questionamento, né? Aconteceu algo com um colega de João, meu filho, e ele fez assim... Deve ter sido porque ele desobedeceu a pró. Ou seja, essa mesma relação. Aconteceu isso de errado, deve ter sido porque ele desobedeceu a pró. Não, desculpa, lembrei o que foi. Ele encontrou uma criança que tinha um problema. A criança, eu acho que não andava. Tinha um probleminha no pé. E aí ele falou assim, mãe, ele deve ser assim porque desobedeceu a pró. Ou senão ele não devia obedecer aos pais. Aí ficou com esse problema. Eu falei, não, mãe. A mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Jesus, eu acho que foi o cego, não foi? Foi o cego? Quem pecou? Seus pais? Ele? E aí Jesus diz, não. E aí eu tive que explicar para ele, né, com as palavras, né? Eu falei, não, filho. Deus fez ele desse jeito porque ele tem... Aí foi muito engraçado, que eu falei assim, porque ele tem um propósito na vida dele, dessa forma que ele é. Que propósito? Né? Porque propósito, depois realmente a palavra é um pouquinho difícil. Eu falei assim, propósito mesmo é uma coisa que você nasce pra fazer. Então, tipo, Deus fez ele desse jeito, porque tem algo pra Deus fazer através da vida dele, ele sendo dessa forma. Então, ele fez o mesmo questionamento. Uma criança de 6 anos de idade já tem essa relação. Deve ter feito alguma coisa de errado. Tem uma relação do bom, que eu lembrei de Sara agora. A relação do quê? A relação da questão do bom. Isso, de que o bonzinho... Eu devo ter nascido assim porque eu sou bonzinho. Eu devo ter nascido errado, né? Aconteceu essa mesma situação, porque Theo foi pedir água a Sara, não sei, um foi pedir água ao outro lá. Aí, e o outro só sem querer dar, né? Aí eu peguei e falei, gente, a palavra de Deus diz que quem der água a um dos pequeninos dele não vai ficar sem recompensa. Aí Sara parou assim e fez,
Então quer dizer, mãe, que se eu der água, Deus vai me dar o que eu quero? Se não... Mas ela fez a associação. Então, tipo, a criança ela vai fazer a associação e já vem dela. Eu nunca tinha falado isso pra ele, mas ele entendeu que aquilo era por causa de algo que a criança tinha feito de errado. Então, realmente, isso já vem, né, no nosso HD ali, né? E por isso que Abacuque estava questionando. Porque ele estava dizendo, não estou entendendo, porque não está existindo a causa e o efeito aqui, Senhor. Porque não está existindo a causa e o efeito, né? E aí Deus fala com ele que ele estava vendo tudo aquilo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Mas não é porque eu vou deixar que a Babilônia ataque vocês. É porque eu estou dizendo que eu aprovo tudo que eles estão fazendo. Porque o que Abacuque perguntou foi isso. Então, tipo, então quer dizer que isso está provando? Não, não é? Não tem a ver com isso. Então, não quer dizer que se está dando tudo certo, é porque Deus está no controle e que Ele que está fazendo aquilo acontecer. Como também não quer dizer que não, né? Aí, realmente, você precisa, né, ter essa intimidade para buscar, né, do Senhor. Ter o discernimento para ver o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso. Um discernimento, a sabedoria, né? Essa sabedoria do Senhor pra gente entender. O pastor Jadson sempre fala isso pra gente, né? Não quer dizer que se seu ministério tá crescendo, não quer dizer que, né, as atividades que você tá fazendo e todo mundo tá vindo, não quer dizer que foi porque Deus mandou fazer, né? Você precisa realmente ter uma direção dele pra saber se tem a ver com isso ou não. Você pergunta? Alguns casos que a Bíblia fala que é uma manifestação da glória de Deus. Sim. Aí muitas das coisas que a gente vai, num caso, que vai acontecer na nossa vida, às vezes, por alguma dificuldade que a gente vai passar, é exatamente para que Deus se manifeste. Você não quer passar por aquilo. Eu contei aqui, né, falar assim por cima, né? Contei a minha experiência quando eu dei aula de Salmos, né, da gravidez. E, tipo, eu questionava isso ao Senhor. Deus, isso é inadmissível. Eu quero um filho desse para cuidar e essas mulheres estão tendo e jogando no mato. E aquilo me maltratava, porque eu falava, Senhor, por que você deixou ela engravidar para ela jogar no lixo? E eu tô aqui querendo cuidar, amar esse bebezinho e eu vejo um monte de mulher. Ou mulheres, tipo assim, revoltadas, dizendo, que miséria, fiquei grávida de novo. E eu falava, meu Deus, e eu aqui querendo... Por que comigo? Não, e com ela que não quer, né? Acontece, então aquilo é no questionamento. E às vezes e Deus trata isso na gente, porque a gente fala assim, por que não eu? Deus começou a colocar isso, né? Respondeu-me, por que não você? A gente não é digno de nada. Então o que Deus nos dá ultrapassa o nosso merecimento por causa da bondade e da misericórdia dele. Então a gente não tem que questionar ao Senhor em relação a isso. Então ele sabia o que precisava ser tratado, ele sabia o que eu precisava passar para que aquilo acontecesse. Então eu só preciso confiar e saber que ele está no controle de todas as coisas. E é sobre essa soberania que Deus quer ensinar a Abacuque. Ele quer dizer, olha, Abacuque, eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Diga, amado. E a resposta sempre vem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Sim. Certo? O que você questionou aí, eu também me questionei. Mas eu me questionei porque eu perdi um filho. Senhor, por que eu perdi um filho? Por que eu? Né? Estava com uma gravidez tão esperada, um filho tão amado e tal, por que eu perdi? E 10 anos depois, 10 anos não, 9 anos depois veio a resposta. Né? Talvez se meu filho estivesse comigo, eu não poderia ter acolhido a minha filhada. A mãe dela faleceu e antes de falecer pediu para ela tomar conta. E hoje ela mora comigo. Talvez eu acho, né, vamos dizer assim, que nosso povo,
A gente sabe onde come 2, come 3, mas o bolso pesa, né? Mas o Espírito te trouxe isso como um consolo. Uma resposta de consolo. Então essa resposta veio depois de 9 anos, né? Eu fiquei durante 9 anos me questionando esse porquê. E aí a resposta veio. Então a gente tem que esperar no Senhor por muito tempo. Sim. Eu contei para a pessoa que eu esperei 5 anos para engravidar do meu filho. E quando eu descobri que ele era uma criança atípica, eu entendi que eu precisava de uma preparação ainda maior e uma certeza ainda maior da minha maternidade para acolher e passar tudo que eu precisei passar com ele nos primeiros anos, né, da descoberta. Eu precisava daquilo, precisava de toda aquela certeza que talvez anos antes eu não tivesse a maturidade, não tivesse a certeza, não tivesse várias coisas que eu precisei naquele momento, a força. Isso. Que na hora que estava lá eu falei, mas eu pedi ele ao Senhor, eu esperei 5 anos por ele, então eu vou fazer o que precisa ser feito pela vida dele. Então, isso, né, pra mim foi Deus realmente mostrando o que era necessário. E Abacuque, ele precisava entender isso. E aí, no capítulo 3, Abacuque ouviu a resposta de Deus. E aí, é a hora onde ele faz o rebate, né? Ele vai dar agora a resposta dele. E aí é que é um texto lindíssimo, né? Porque a oração de Abacuque, ela é uma poesia também, né? Como todo livro dele é escrito nessa forma de poesia. Mas uma poesia de louvor e de agradecimento a Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de um canto. Então, o primeiro e o segundo, a gente poderia dizer que é mais para esse caminho de poesia. Mas no terceiro, ele faz um cântico ao Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e teme. Eu queria dar uma paradinha nisso daí, porque para mim, hoje, mais uma indicação de livro, né? O Temor do Senhor, de John Bevere. E hoje, para mim, é uma das coisas que mais falta no nosso meio. É o temor ao Senhor. O temor do Senhor tem muito a ver com o entendimento da sua soberania. E as pessoas, elas não têm mais esse temor ao Senhor. Como eu até vi um comentário que eu achei interessante. Não acho que necessariamente foi isso, mas que tem a ver, né? As nossas canções, elas trouxeram um ar de intimidade, né? Antigamente era Tu és soberano, aquela coisa lá distante. Hoje é Pai, né? Então trouxeram a ideia de proximidade, de que Deus, eu te quero perto. Eu até brinquei com um dia desse, eu falei assim, tem canções que é tão próxima que eu fico até assim, a gente que foi criada em igreja tradicional, fica até assim, eu tenho uma canção que fala assim, eu beijarei, eu fico até... As músicas que falam você. Tem uma música que fala, só quero você, quero beijar os teus lábios. Né? Então você fica meio sem graça de cantar aquilo, porque a gente estava acostumado àquela coisa, né? De tu és soberano, és a nossa estrela da manhã, aquela coisa, né? Mas, né, de distância. E isso as pessoas levaram para o outro lado. Eu acho super positivo esse entendimento de Deus como um Deus próximo, né? Quando a gente tinha esse entendimento também de Deus como uma pessoa muito distante, a gente tinha outros distúrbios, né? Que era aquela coisa de não entender a paternidade do Senhor, de não entender que fomos adotados, de não entender que Ele quer ter um relacionamento íntimo, de dia a dia com a gente, né? Quando a gente orava, era sempre aquela coisa bem fria, distante. Mas também trouxe esse outro ponto que foi pro extremo, né? Que na verdade algumas pessoas perderam o temor do Senhor. Porque hoje é como se Ele fosse qualquer um.
né? Mais um amigo ali que eu tenho, um colega, né? Então a gente precisa ter isso. E Abacuque começa dizendo: ouvi a tua resposta, Senhor, e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí ele diz que ele entende isso, que ele precisa da misericórdia do Senhor. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. E aí ele está falando que agora aqui ele entendeu dessa visão de eternidade. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. Versículo 11. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. E aqui, gente, ele está falando sobre um louvor, sobre aquilo que Deus vai fazer naquele tempo, mas tem muito a ver se você ler isso e depois ir lá e ler o livro de Apocalipse. Quando exatamente Deus vem. Então ele está falando sobre a justiça feita naquele momento, mas também a justiça que será feita no final dos tempos. Sobre todos, né? E aí ele diz: as nações estarão diante de ti. Ou seja, a nação da Babilônia estará diante do Senhor. As nações que hoje, né, não cumprem aquilo que o Senhor deseja estarão diante dele. E essas nações serão julgadas. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci diante de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então aqui ele está dizendo: quando eu ouvi tudo isso, Senhor, eu temi e tremi, porque eu vi tudo, né, do que Deus iria fazer, mas que depois ele viria com justiça. E ele falou: e que eu descanse no dia da angústia, quando ele vier destruir o seu povo. Porque aí ele vem respondendo o que a gente deve fazer quando qualquer coisa vier contra nós. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor,
Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Então, essa é a resposta de Abacuque a tudo que ele entendeu. Então, quando as coisas estiverem dando errado, essa precisa ser a nossa resposta ao Senhor. Essa precisa ser a nossa resposta ao Senhor. Deus, tá dando tudo errado. Mas ainda que não dê nada certo, eu me alegrarei no Senhor. Porque os meus olhos não estão nesta terra. E sabe quem deu uma resposta muito parecida com essa? Jó. Quando tudo na vida de Jó, né? Depois de todos os questionamentos que ele fez, ele falou, né? Que Deus me deu, Ele mesmo tirou, louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, para ter Então, entendimento, Dani, perdão. Fale. Esse entendimento é encaixando para o que você está falando. Né? De você se alegrar, mas nunca não deixou. Eu tinha saído do trabalho, certo? Demitido. Depois aconteceu algo com minha conta, hackearam minha conta, fizeram um empréstimo absurdo. Né? E já foi um outro problema em cima do outro. Depois veio meu irmão falecendo, né? Tudo num curto período assim de um ano. E ainda meu tio que mandava no Rio, que é bem ligado à minha mãe. Aconteceu uma briga lá, ele apanhou na verdade, né? E aí teve um coágulo na cabeça, então foram uma série de fatores assim acarretando. E você se pergunta, né? Fazendo parte do ministério, fazendo parte de muitas coisas, por quê e por que está acontecendo e qual o motivo, o propósito, tanta coisa em cima da outra, assim, né? E justamente a gente se alegrar, e esse é o grande desafio do crente, se alegrar diante dessas situações. Porque nós estamos bem, quando está tudo bem, está tudo lindo, né? Você tem saúde, né? A gente está trabalhando, está geladeira, você abre, vai, tem um queijo para botar no pão, né? Tem variedade de coisas, mas o negócio é muito sério quando aperta, sabe? E que você olha para um lado, não vê ajuda, não vê outra pessoa para ajudar, e você fica se perguntando, né? Senhor, como eu vou me alegrar diante dessa situação, né? E eu acho interessante que esse cântico dele, ele leva os olhos dele para onde? Para a eternidade. Então a gente só consegue se alegrar quando tudo não está bem, se a gente colocar os nossos olhos na eternidade. Se a gente entender que o nosso tempo de vida aqui é curto diante de tudo que vamos viver na eternidade. E aí a gente faz, olha, eu posso passar por dificuldades aqui, mas na eternidade eu vou ter. Mas a gente é muito apegado às coisas dessa terra. A gente quer viver aqui. Eu digo que eu ouvia comentários tipo, a gente tá lá cantando, né? Que a gente é hipócrita mais do que tudo na hora do louvor. Nunca vi um povo mais hipócrita na hora do louvor do que crente. Então tá lá, né? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só que quando pergunta assim, não, Jesus pode voltar, mas depois que eu casar. Jesus pode voltar depois que eu tiver filho. Jesus pode voltar depois que eu me formar, né? Porque eu passei, 4 anos. Mas o que essas coisas são comparadas à eternidade? Por isso que algumas pessoas... Eu sei, gente, eu sei do sofrimento que a morte causa. Eu sei de tudo isso, né? Que envolve os nossos sentimentos. Mas as pessoas ficam meio assim quando eu falo sobre a morte, porque a minha visão sobre a morte é muito isso, entendeu? A morte é lucro. Então, tipo, se eu morrer pra ser na minha certeza, da minha salvação, eu vou ficar me preocupando. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade como cristão de entender isso. Só que essa é a base do evangelho.
Porque a base do evangelho é Cristo ressuscitou e por isso hoje nós temos vida eterna. Se a gente não acredita na vida eterna, a gente não entendeu nada. Por isso tem que trabalhar. Só que a grande parte dos cristãos não entenderam nada. Porque continuam presos às coisas dessa terra. Né? Então a gente entende que eu vejo a morte muito mais triste, que eu falo assim, eu acho muito mais triste a morte de quem fica, pra quem fica, né? Porque vai sofrer com aquilo ali e tal. Mas não fique triste por mim, pelo amor de Deus, eu vou estar ótima. Então, a gente, né, precisa, né, pensar nisso. Pode. Entende? Então, a gente precisa ter essa noção daquilo que a gente crê. Porque senão, a gente está crendo de maneira muito rasa. Mas é porque muitas vezes é disso que a gente está se alimentando. A gente está se alimentando desse evangelho raso. Só que o evangelho da palavra de Deus não é um evangelho raso. Você lê Mateus, Marcos, né, para não dizer que eu estou usando o Velho Testamento, você lê Mateus, Marcos e vê aqueles homens deixando tudo, aqueles homens morrendo por Jesus, aqueles homens aceitando, né, que a vida deles se resumia àquilo dali. Esse é o verdadeiro cristianismo. Só que a grande maioria dos cristãos não querem viver o verdadeiro cristianismo. Querem viver o cristianismo água com açúcar. Não é o cristianismo que eu pego a minha cruz e vou em frente. Não, cruz não. Eu tenho uma bênção. Cruz, não venha profetizar cruz. Então imagine Abacuque. Ele esperava uma resposta diferente do Senhor. Qual era a resposta que Abacuque esperava? Não, fique tranquilo, Abacuque. Eu não vou destruir vocês. Eu estou mandando bênção sobre vocês. Vocês vão prosperar ainda mais. Vocês vão ganhar as terras. A Babilônia vai vir. Vocês vão derrotar todos eles ao fio da espada. Era isso que ele queria a resposta. Aí o que é que ele responde? Não. Vocês vão ser derrotados. Vocês vão sofrer. Aí no final ele diz, certo, então agora eu entendi. Quando eu estiver nesse momento aí, onde a gente estiver sendo destruído, eu vou olhar para o Senhor e eu vou cantar. Que ainda que nada esteja dando do jeito que eu queria, eu me alegrarei no Senhor. Fala. É uma grande visão que às vezes eu tenho da diferença do Antigo Testamento para o Novo. É que tudo que você observa no Antigo é uma estrutura para você construir reino na terra. Desde quantidade de filhos, desde Israel conquistando, desde Israel tomando territórios, tudo é reino terrestre. Quando Jesus vem, que ele não anula o Antigo Testamento, ele cumpre, porque ele diz assim, ó, a lei mosaica é até João, e João em diante, é a graça, sou eu. A partir daquele momento ali, você percebe que Jesus só aponta para o céu. No texto de Mateus 5, 6 e 7, ele diz assim, ó, não guarde riqueza na terra, se o seu inimigo pedir a sua capa, dê a túnica, se ele mandar você caminhar uma milha, caminhe duas, se ele der um tapa na sua cara, vire o outro. Você percebe que a igreja em Atos, quando as pessoas se convertiam, os romanos pegavam a igreja, jogavam dentro do coliseu, o cara nega Jesus, ele, não vou negar, eu acabei de ver o cara ressuscitando da morte ali, eu vou com ele. Então você começa a perceber, você vê que Pilatos, quando vai falar com Jesus, Jesus diz, ó, o meu reino não é daqui, se ele fosse daqui, os meus súditos batalhariam para me tirar daqui. Quando corta a orelha também, ele diz, ó, guarde a espada, porque aquele que vive pela espada morre pela espada. Você vê que todo o apontamento do Novo Testamento, tanto em Atos como no Evangelho, também Jesus falando diversas vezes, você percebe que é um reino fora. É sempre assim, pós-morte, e quando você vê Apocalipse, aí a gente traz uma realidade talvez de Apocalipse, que diz assim, tem uma hora que acho que no Apocalipse 6 os cavaleiros são soltos, etc e tal, e chega uma hora que tem uma parte que diz assim, ó, as testemunhas, aqueles que morreram por amor da palavra, eles clamam, até quando, ó santo e dominador, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então ele está apontando, faz esse apontamento. Sim. Né? Vai haver uma vingança. Vai haver a justiça. É fato.
E ele é justo juiz. Agora, você observa... Que não depende da gente, né? Porque o nosso problema é querer fazer justiça própria, né? Há um clamor da igreja. Sim. Ali foi a igreja, os mártires. Mas você percebe que todo o apontamento do Novo Testamento é para morrer. Eu só não entendi a sua relação de que por que o Antigo Testamento não faz isso. O Antigo Testamento... Do Novo eu entendi, eu só não entendi. Toda vez que você olha para a lei mosaica, os 5 primeiros, você sempre vai observar que a lei mosaica ela é direcionada para a cultura, costumes terrenos. Você vê que ele manda você ter muitos filhos, ele faz diversos sacrifícios terrenos. Já, você entrou agora no IBJA? Ou já tem mais tempo? Eu entrei no domingo e passei para cá. Ah, tá. Não, mas é isso, mas você pegou ainda poucas disciplinas, né? Eu ainda não tenho Novo Testamento. É porque eu acredito que você vai pegar as disciplinas do Pentateuco, né? E você vai perceber que é tudo apontamento. Não tem nada cultural ali. Tudo que é feito no Pentateuco é apontamento para Cristo. Para Jesus. Não, para Jesus e para tudo que ele vai realizar. E para todo o trabalho que é feito hoje. Por exemplo, hoje o meu trabalho, meu serviço dentro da igreja, levítico, me direciona completamente. Então eu tô falando assim, que tipo, se a gente... um exemplo. Pego lá em Levítico o sacerdote que precisa colocar a lenha sobre o altar, nananana. Aquilo era cultural, fazia parte do povo, mas aponta pra gente hoje. Sacerdote que não entende a sua devocional diária, não consegue ter presença de Deus na vida dele. Então tudo faz essa relação. Sim, algumas coisas eram de costume mesmo, de cultura, mas nada daquilo se torna insosso diante da vida do cristão. Porque desculpa, pode não ter sido a sua intenção, mas quando você fala que tipo o Antigo Testamento parece apontar para a terra, fica parecendo que então ele não tem mais tanta validade para a nossa vida como cristão atualmente. E aí é por isso que eu fiz a pergunta para entender, porque aí é que eu não concordo, porque eu acho que tem total direção de Deus, entendeu? Teoricamente, né? Essa questão histórica, porque, por exemplo... Histórica, É uma palavra de Deus que fala que... teórica, Sim. e aí necessariamente, histórica e teórica, e necessariamente prática. Né? Porque a gente vai pegar aquilo e vai aprender... com aquilo, mas eu entendi o que você quis dizer de que na verdade estava construindo uma história, só que na verdade a construção da história do povo de Israel é o entendimento de nós como cristãos hoje. Precisava haver essa construção da história do povo de Israel, que por isso que eu estou dizendo que talvez quando você for estudar lá mais afinco esses livros, você vai perceber que, com certeza, os professores vão fazer alguns paralelos que vão te fazer entender, mas, no caso, a construção desse povo ali tem tudo a ver com a gente hoje, com as nossas posições, com o nosso entendimento e com o apontamento para Cristo também. Né? Então, toda essa história tinha um porquê. Né? Não era só... cultural, não era, cada coisa que era feita ali não era só cultural, mas era entendido algo. E quando tipo tem a questão, né, que você falou das guerras, de conquista de espaços, de territórios, isso também vai trazer dentro daquelas histórias ali um entendimento pra gente no campo espiritual também. Então dá pra gente fazer essa relação. Por isso que eu acho que nenhuma parte, eu sou desse posicionamento, de que nenhuma parte da Bíblia, nada está ali. Eu ouvi uma coisa, que depois que eu ouvi isso, mudou a minha questão da leitura da palavra, presta bem atenção. A pessoa falou assim, nada está na Bíblia por acaso. Aí agora, toda vez que eu leio um versículo, eu me pergunto, por que isso está aqui? Porque se nada está na Bíblia por acaso, eu quero entender o porquê
isso está aqui. Isso vai te fazer receber revelações e conhecimentos e conhecimento da palavra que antes você não tinha. Porque você passava ali, não deve estar aqui por acaso. Não! Tem um motivo pelo qual. Se você for lendo, né? Gênesis é mais tranquilo, né? De você receber esses conhecimentos. Mas se você for lendo Números, Levíticos, né? Que são livros mais densos, né? Até mesmo voltados para essa parte cultural. Mas você vai ver que como cada coisa que está ali é Deus falando com a gente em alguma área que precisa ser restaurada, que precisa ser tocada. Então nada tá ali só porque tinha que preencher, né, aquele conteúdo. Então não sou de verdade judaizante. Não sou muito a favor, né, disso. Opinião pessoal. Não sou muito a favor dessa ideia judaizante. Mas eu não tenho como não dizer que o povo judeu não tem uma interferência no plano bíblico de Deus e que aí, necessariamente, tem uma interferência nas nossas vidas, a ponto de conhecermos, a ponto de sermos inspirados, Eles foram os primeiros. Eu vejo eles muito dessa forma, né? Eles foram os primeiros, então tem muito a ensinar, muito a direcionar e, lógico, no plano de Deus, ele tinha um plano realmente específico para aquele povo ali. Diga-me. Assim, o que eu acho, assim, a minha opinião, vendo esse debate, é que a Bíblia, ela mesma se revela e ela é o único livro que vem de séculos e séculos que permanece. Sim. Ou seja, a Bíblia, ela fala em várias gerações passadas e hoje ela fala com a gente do mesmo jeito. Eu acho assim que a Bíblia é como se fosse assim, hoje um avanço, né? Um avanço tecnológico. São coisas no passado que vão avançando, mas que se a gente for ver, continua do mesmo jeito, só teve um crescimento, né? Para ficar mais claro. Uma melhoria. E a Bíblia não, ela continua falando com a gente de gerações e gerações passadas, de várias línguas, e ela continua sendo a palavra de Deus. Sim. E ela fala conosco, sim, tudo de acordo ao que a gente está vivendo. A gente não vive como aquele povo, mas se a gente for ver, hoje aquele povo de antigamente vem guerras, né, e violências, e hoje está a mesma coisa. Né? Aquele povo às vezes passava por fome, hoje também tem fome. Entendeu? Então, se a gente for pegar o passado, a Bíblia passada, nos antepassado da Bíblia e trazer para o mundo de hoje, está a mesma coisa. A diferença é que evoluiu, mas continua do mesmo jeito. Não há nada novo embaixo do sol, né? Agora, Fala. eu não sou discordante da sua opinião, não. Eu só penso assim, ó. Quando eu falo que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo o tempo todo, se você ver, ele sempre vai fazer tanto desde o sacrifício levítico, que sacrifica o cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus, o sacerdote tinha que se lava. Sim. Jesus é a água viva e por aí vai. Todos os rituais eles apontam. Mas quando eu falo que ele aponta para a terra, é como se ele dissesse o seguinte, ó, até Jesus o apontamento era terreno, tanto que era olho por olho, dente por dente, Sim. tanto que existia um véu no tempo quando Cristo morre, o véu se rasga, porque acaba a necessidade de eu ter um sacerdote. Na verdade, meu sumo sacerdote é Jesus. Eu chego diante do Pai hoje e digo assim, Pai, eu quero me aproximar diante de Ti pelo sacrifício de Cristo, não pelo merecimento meu. Então, quando o véu se rasga na cruz do Calvário, ele está dizendo, um novo tempo começa. Sim. E a partir de hoje, a partir deste momento, seu foco não é mais a terra humana, física, Sim. o mundo físico. Seu foco é o mundo espiritual, porque seu reino não é mais aqui. É como se a gente, a partir de agora, o Israel, ele esperava que a terra prometida, tanto que os judeus até hoje, que eles esperavam um rei político. Sim. Eles esperavam um rei político poderoso, como Davi foi, um rei de guerras e poderoso. E Jesus veio humilde em cima de um jumento, para mostrar que eles estavam com foco no lugar errado, porque você percebe a corrupção. O judeu ele acaba se corrompendo depois daquele processo de Nabucodonosor, etc. e tal, porque ele começou a fazer o templo, começou a comercializar dentro do templo, fazer dinheiro dentro do templo, ele construía reino para si. Logo depois, quando Jesus vem que ele quebra esse processo, ele diz, olha, vocês estão com foco no lugar errado, não
não é essa riqueza aqui da terra, não é a terra, não é mais esse planeta. Vocês estão sendo preparados para um reino vindouro que é espiritual. Que é, na verdade, as diferenças, né, do Antigo Testamento, da palavra fé, né, no Antigo Testamento, que não tinha Jesus ainda, né, e a palavra fé no Novo Testamento, que aí já aponta para coisas diferentes. É tudo fé, né, porque, como é que as pessoas do Antigo Testamento, né, eram salvas se não tinha Jesus ainda, né, então eles eram salvos pensando em quê? Porque eles não sabiam, né, sobre essa questão da vida eterna, não, eles eram salvos por crer em Deus, de que Deus era o único Deus. E no nosso caso aí já vai para uma vida eterna, já vai para Cristo, para o sacrifício que o Senhor fez por nós. Eu acho que era isso que você estava querendo, né? Diferenciar. E aí, gente, só no capítulo 2, porque eu esqueci de passar esse slide, que eu achei bem interessante, que é a promessa de Deus quando ele fala, né? E aí depois vocês podem ver essa relação, que ele fala sobre os tipos de opressão praticada ali na Babilônia. Aí eu não tinha passado esse, mas ele falou sobre a economia injusta, que aqui é que tem muita relação com a gente, né? Economia injusta, pessoas sendo exploradas, né? Vou falar do nosso país, né? Brasil. Trabalho escravo, exploração, né? De pessoas no trabalho. Líderes irresponsáveis que gastam sem se preocupar com o povo, é o que mais tem. E idolatria, que é pessoas idolatrando o dinheiro, o poder e a segurança, mais do que se importando com o cuidado com o povo e o cuidado realmente com as outras pessoas. Então, isso é algo que pode ser comparado muito conosco. E aí, no capítulo 3, que foi o que a gente leu agora, um futuro êxodo, que é o êxodo, o primeiro êxodo ali, né, com Moisés, e esse futuro êxodo que é exatamente para a terra prometida, para a vida eterna. E Abacuque se torna esse exemplo brilhante de uma pessoa que louva a Deus em qualquer circunstância. Então, este é o livro de Abacuque. Espero que tenha ficado claro, né? Eu separei aqui pra gente finalizar. A gente vai, vocês vão... Bota esses slides no grupo, né? Também bota, né? Acho que só fez sair aqui. É esse ou outro? Esse aqui mesmo? Só pra ver se vocês entenderam mesmo, certo? Então eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês conseguiram compreender tudo que a gente explanou, porque como eu falei, eu tenho que sair de hoje aqui com o meu propósito cumprido, senão a Protamires vai arrancar meu pescoço fora. Olha, Dani, ninguém entendeu nada de Abacuque. Estavam lá, super em dúvida. Então, gente, quem souber pode responder, certo? Qual era a queixa principal de Abacuque? Destruição do povo através da Babilônia, né? E por quê? Eles iam ser levados cativo, né? E por que ele estava questionando isso? Injustiça. A injustiça. E qual era a injustiça? Deus pegar um povo injusto para crucificar ou castigar eles, que era o mais justo. Amém. Vou para casa feliz. Então, sim, juntando, né, todas as respostas. Teoricamente. Teoricamente, junta tudo aí que é a resposta certa. E o que Deus revelou sobre o justo? O versículo lá. Que eu falei que era um versículo conhecido. O que foi que ele revelou sobre o justo? Que vai viver pela fé. Então não esquece. Onde é que está o versículo justo viverá pela fé? Abacuque. Esse aqui vai ser um pouco mais pontual, assim. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Se não gravou isso, não tem problema não. Mas só para ver se vocês estavam prestando atenção. A quem Abacuque comparou os homens que não tem quem os governe? Muito bem! Aos peixes. O que Deus mandou Abacuque fazer depois que lhe deu a visão? Escrever em outdoor.
Vocês vão gravar isso. Olha o que Abacuque fez. Abacuque escreveu um outdoor. Foi o primeiro publicitário para Abacuque. Madeira, né? Que Deus mandou escrever Na tábua de pedra. Na tábua de pedra, grande, com letras grandes, para quando passasse correndo, conseguisse ver. E o que Abacuque pediu a Deus em sua oração? Foi? Aonde, gente? Essa parte eu não vi. Foi. A obra Avivamento. no decorrer dos anos. Não. Ele pediu misericórdia. Misericórdia. Muito bem. Então ele pediu misericórdia. E qual foi a atitude de Abacuque em meio às dificuldades? Todavia me alegrarei no Senhor. Eu acho que deu certo, viu, Tamir? Eu acho que o pessoal vai tirar uma nota boa da prova. Eu assisti um podcast, eu acho que algumas pessoas aqui já assistiram, de Jesus Cop com um pastor oriental, falando de eternidade, e a igreja perseguida. Pegaram um casal com alguns filhos e cavaram a cova. Esse pastor contando que, cuidado desse testemunho, cavaram a cova e disseram: olha, ou vocês negam a esse Cristo que vocês pregam, ou vai todo mundo morrer. Nós não vamos negar. Vai não? Cava a cova, primeiro enterra os meninos vivos. Aí os meninos começam: mãe, pelo amor de Deus, pai, nega. Aí o pastor conta que os próprios soldados que depois se converteram relataram, né, que as crianças gritavam isso e aí eles diziam não. Aí a mãe virou: filho, tenham calma, que daqui a pouco a gente vai estar próximo de Jesus. E as crianças se acalmam e mesmo assim foram enterrados vivos. Primeiro enterraram as crianças, depois enterraram os pais. E dias depois, esses soldados que fizeram essa maldade se converteram e se entregaram a Jesus. Assista esse podcast no Jesus Cop com Douglas Gonçalves. Esqueci o nome do pastor, um pastor oriental. Aí vem a grande questão que não é desse livro, né? Mas a igreja perseguida passando por isso. Será que nós iremos passar pela grande tribulação? Aí já uma conversa já para outra. Chega de Apocalipse. Um fala que vai ser arrebatado, como é que a igreja passa e a outra não passa? Tu chega em Apocalipse. Na verdade, né, a igreja perseguida, ela é um exemplo, né, de realmente o entendimento, né, muito claro do propósito, né, do que Deus deseja, né, que tenhamos. E eu penso assim, às vezes a gente tem tantas facilidades e mesmo com essas facilidades, a gente não busca o Senhor, a gente não lê a palavra, a gente pode andar por aí com a Bíblia, pode ter 10 Bíblias dentro de casa, pode, né, ter tudo isso. E às vezes a gente não lê, a gente não busca a palavra, a gente não ora, a gente não tem uma vida com Deus. Imagine se a gente estivesse sendo ameaçado de morte. A gente tem liberdade, não faz. Imagine se a gente estivesse sendo ameaçado de morte. Então, a igreja perseguida, ela sempre traz um questionamento, né, muito forte pra gente, como cristãos, né, se realmente nós estamos com os olhos no lugar certo. Deus abençoe, gente. Foi um prazer, certo, estar aqui com vocês nessa noite. A gente vai estar orando e eu vou estar apresentando ao Senhor a vida de vocês, aqueles que estão passando por alguma dificuldade hoje, né? Que vocês possam, assim como Abacuque, se alegrar no Senhor e na força do seu poder. Tamires? Tamires é ela, eu sou Dani. Dani, Dani. Sim. A gente olha e observa, você tinha falado lá, ele estava perguntando, mas a gente já tinha falado a respeito do temor do Senhor. E aquele tempo, por mais que aquele povo estava sendo dito as palavras,
povo de Israel, mas houve muita desobediência, houve muita teimosia, que trouxe até hoje resistência, até para a gente entender todo o processo. Então, assim, o que Deus quer de nós é a sabedoria que vem através da obediência do temor ao Senhor. Amém. E nisso a gente está falando que quer dominar as coisas, não quer ser dominado. E termina vindo a confusão no meio do povo. Verdade. É muito sério. Vamos ficar de pé para eu orar pela vida de vocês? Ô Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Porque em Tuas mãos está a vida e a morte, Pai. E o Senhor tem controle sobre ela, Pai. E nós queremos te agradecer pela Tua misericórdia e o Teu amor que tem nos protegido, tem realmente nos dado livramento, Senhor. E nesse momento eu apresento cada vida aqui. Não apenas eles, mas também os seus familiares, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui passando por alguma dificuldade, que tem entristecido a alma, o coração, Deus, tem passado por alguma questão, Senhor, de saúde, Deus, questão financeira, questão, Pai, de psicológico, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu quero aproveitar a oportunidade, Senhor, para apresentar a Ti essas vidas, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, olhar para esses problemas e assim como Abacuque declarar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, o Deus que é a minha força. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, porque somos, Senhor, incapazes, Pai, de tirar muitas vezes os nossos olhos desta terra. Mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós e com o Teu Espírito Santo neste momento, pega os nossos olhos, Senhor, e coloca eles com foco nas coisas eternas, Pai, para que saibamos, Senhor, que Tu és soberano, que Tu tem controle sobre todas as coisas, que nem um fio da nossa cabeça, Pai, pode cair, Senhor, se o Senhor não permitir. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, Deus, nos faça, Senhor, entender essa mensagem. Amém. Que ela não fique apenas na nossa mente, mas que ela seja entranhada nos nossos corações, que essa palavra seja como espada, Senhor, seja como, Senhor, uma espada de dois gumes, Pai, que penetra no mais profundo, Senhor, mudando aquilo que precisa ser mudado, Pai, em nome de Jesus, e que nós não apenas fiquemos com ela só para nós, mas se encontrarmos hoje, amanhã, durante essa semana, pessoas passando por dificuldades, que nós possamos abrir as nossas Bíblias, Deus, em Abacuque 3, que possamos usar este versículo para trazer consolo, para trazer vida, Deus, para trazer restauração, para trazer, Senhor, esperança, Deus, esperança de uma vida eterna para aqueles, Senhor, que estão precisando, Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Deus abençoe, amados. Só um minutinho, gente. Eu posso ir? Eu também fico. Se tu quiser. É rapidinho. Pode sentar, gente.